Salve, salve, meu Brasil! Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil, como é que vocês estão nessa entrada de outono? Mais pra saudade do verão, tem plaquinhas. Ou vem logo o friozinho? Vou surpreender. Eu tô pronta na resposta. Vou surpreender muito. Pode? Não, a Gabi já mostrou a dela. Ah, Vem as logo o duas. friozinho, mas já tô com saudade do verão. E Bela, vem logo o friozinho. Mentira! Eu falei! Acho que não! Bela. Vem logo o friozinho. Acho que, pelo amor de Deus, eu tô com o braço todo queimado da timbalada aqui até agora. É pelo aqui, amor de aí, Deus, Lari, chega. Lari. Não faz 2 horas eu tava falando que foi de propósito. Gabi, vamos entrar na pauta, vamos começar. É, eu tô vendo até que você tá louca por ver. Tá com a roupinha, E você é o quê? querendo botar a bota Saudade do nova. Bora conversar sobre uma coisa que mete medo em muita gente, mas que talvez não precise tanto. Tô falando comigo mesma nesse momento. O assunto é dinheiro. Quem aqui tem medo de olhar para a fatura do cartão de crédito, para o boleto? E quem aqui gosta de encarar as planilhas e de ousar? A bichinha. Ó, perfil rápido de cada uma. Bela. Rápido. Eu tô num momento da minha vida que eu tô tendo que reviver toda essa questão financeira. Porque Reviver não, porque acho que você nunca viveu, porque você é casada há tantos anos, né? Desde pequena, saiu de casa para casar. Né? saí de casa pra casar. Só que assim, eu sempre sou capricorniana, então eu sempre fui muito. Quero saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu Tá. posso, eu sempre tive essa noção, por mais que durante todo esse tempo casada, quem tomava conta pagava realmente as contas, ia lá no banco. Administrava, era o JP, meu ex-marido. E agora que a gente separou, eu tô assim, cara, tipo, adotei 3 gatos. Cara, eu preciso saber quanto esses gatos me custam. Eu não sei. Eu preciso, isso me dá um desespero. Então, tipo, amanhã eu vou sentar com uma pessoa. Literalmente? Literalmente, vou sentar com uma pessoa. Não, eu preciso disso pra eu me sentir bem, pra minha vida. Falar, cara, tá ok, tô organizada, eu posso isso, eu posso bancar uma viagem. Putz, porque assim, no nosso meio também, a gente tem meses que a gente ganha bem e tem meses que você fala, caraca, o que tá acontecendo? Então, assim, para eu ter uma tranquilidade, eu preciso ter a noção. Então, tipo, eu vou sentar amanhã com ela, cara, preciso saber tipo, quanto custa a minha vida. Arrasou. Ela é uma cuidadora. Ela não sabe, mas tem foco para saber. Depois você passa esse contato. Eu ia falar isso. Amanhã eu vou ligar pro contato Eu tô da querendo Bela. esse contato aí, porque eu tenho uns 20 anos a mais que você e até hoje não consegui fazer essa planilha. Vai, Larissa, por que você fez assim? Não, mina, se minha conta bancária fosse um filme, sabe qual seria? A Espera de um Milagre. Brincadeira, mas eu... Brincadeira, assim, vai. Não, brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Mas eu realmente... Minha mãe sempre foi uma pessoa muito regrada, né? Lá em casa, minha mãe era que ficava assim... Não vai gastar com isso, segura. Não vou comprar nenhuma calcinha esse mês, porque eu quero juntar para comprar não sei o quê. E meu pai era o que gastava assim... Clássico. Tudo que tinha, o que não tinha. Um clássico, né? Que a gente vai discorrer sobre isso. Então, eu acho que eu sou um pouco... Metade minha mãe, metade meu pai. Metade de mim fala, vá, querida, seja feliz. A outra metade fala, para que você não é louca. Você não é herdeira, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de administrar, mas eu fui tendo que aprender ao longo do tempo, porque a gente sabe, né, que a vida é isso. A gente Não, e precisa... você daqui da gente, eu lembro muito da gente no início do ano passado, você falando que era o seu primeiro emprego fixo. Sim. Ou seja, você é dessas pessoas que rebola no freela. Há Mora muitos no dinheiro. anos. Porra, há muitos anos. E isso daí frila é loucura, é porque é você loucura. acorda, num dia tem, no outro dia não tem. Tem que ser muito Aí no outro dia não organizado. tem, aí no outro dia também não tem, entendeu? Então, assim, você tem que realmente se organizar, porque senão fica na merda mesmo. Total. Vai, Gabi. Eu gosto da planilha e da conta para planejar como ganhar Você mais. tem, você faz. Mas eu gosto do planejamento para aumentar faturamento. Vamos fazer dinheiro. Rica. Mas Espírito de rica! Nasceu rica! E a gente na expectativa, né? Nasceu rica. Nasceu no foco. No foco, na expectativa. Expectativa, a minha mãe que falava, gente, não tenho dinheiro nenhuma, minha filha...
Age como se eu Nessa, tivesse. eu gosto assim, eu vou e eu sou otimista, e essa coisa de visualização, vamos embora, vamos fazer acontecer, mas eu tenho medo da fatura do cartão. Porque acho que eu confio tanto no meu potencial gerador de riqueza que eu também vou... Vai, Vai rolar. Vamos lá! Eu tenho uma história muito boa. Vai Imagina agora. a minha mãe controlando as despesas assim, ó. E um dia eu catei o cartão dela, jovenzinha, Você não fez isso. fui no shopping e jurei que se eu comprasse parcelado, Ela ia não ia perceber. perceber. eu não sabia que era o valor total que comia o limite do cartão. Você não... Puta... que- Erro Aí de ela- principiante. Pois é, aí Como chama sua mãe? Marta. Marta, ainda bem que ela deu certo na vida, né? Porque Dá pra cobrar senão, ó, tudo ainda, Marta. Vai, minha Eu linda. cresci com a minha mãe, eu lembro visualmente, até da letra. Olha que a minha mãe já morreu faz 20 anos, mais do que isso. Dela com a minha mãe. A minha mãe, em 1961, ela se separa do meu pai. Vocês sabiam que a mulher só foi ter direito a um CPF em 1962. A mulher não podia trabalhar. Ela era professora, mas professora não dava para comer eu e ela. Então, por isso eu vou morar com a minha tia-avó e parará, parará. Então, eu lembro dessa planilha, a mão, as poucas vezes que eu tentei fazer é assim, é a mão escrito aluguel, condomínio, plano de saúde, priorizando as coisas. Mas eu não consigo levar isso a ferro-fogo. Eu preciso da sua mulher. Será que você vai me trazer isso, Bela? A planejadora da barada? Eu acho que é importante, Tu testa sabia? lá Vou amanhã, testar ver e se ela é legal. Eu quero. Bom, esses nossos medos e coragem têm fundamento e soluções também. A gente vai ouvir agora as educadoras financeiras Amanda Dias, da Grana Preta, e a Natália Arcuri, do Me Poupe. Fobia é ótimo, né? Fobia financeira tem fundamento, minha gente? Eu acho interessante o uso desse termo, fobia financeira, porque me remete a algo que acontece realmente no subjetivo das mulheres. Porque elas crescem imersas em uma cultura que diz o tempo todo para elas que o talento, para essa inteligência financeira, não pertence a elas. Figuras femininas de poder, como vocês, que estão aí no Saia Justa, falando sobre dinheiro abertamente, também colaboram para que esse imaginário popular, ultrapassado e antiquado, onde a mulher pertencia apenas à casa, à família, faça parte do passado. Então, cada vez mais as mulheres são estimuladas a falar sobre dinheiro, a ganhar dinheiro, a ter dinheiro. Eu gosto de resgatar esses exemplos de mulheres do passado, de ganhadeiras, porque eu mostro para essas mulheres que mesmo lá atrás, com tudo jogando contra, essas mulheres conseguiram juntar dinheiro, se organizar para poder comprar as suas alforrias e compraram também as alforrias de suas famílias. Quando eu falo sobre dinheiro, eu estou falando sobre uma aspiração que ela pode ser emocional. Então, eu quero ser livre para me relacionar com quem eu quiser. Eu não quero viver em uma situação onde eu dependo de uma outra pessoa. Então, a gente também precisa entender que ambição e aspiração financeira não necessariamente tem a ver com uma aspiração material. E se for uma aspiração material que guia essa pessoa, qual é o problema? Então, se as mulheres conseguem sustentar essas famílias com uma renda muito baixa, significa que na prática são as mulheres as maiores estrategistas, porque são elas que estão fazendo, de fato, o milagre da multiplicação. E pegando o link do que a Natália estava falando, dessa questão de liberdade, porque dinheiro, querendo ou não, traz liberdade, eu acredito muito nisso, porque, para mim, uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida pessoal foi a liberdade financeira. Não ter que depender de ninguém e de nada. Isso, assim, para mim, realmente não tem preço. Bom, tem preço no sentido de que, né, a gente trabalha pra caramba, do corre. Mas eu acho que... e ao mesmo tempo, porque o dinheiro na nossa sociedade, e principalmente dentro de casa, pode ser uma ferramenta de manipulação, que muitas vezes e é muito complicado quando se torna, né? Você manipular o outro através do dinheiro. E eu lembro que quando eu fiquei grávida da Flor, a primeira coisa que eu falei pro JP foi assim:
aconteça o que acontecer, a gente nunca, em nenhum momento, vai falar para ela: enquanto você morar debaixo do meu teto, enquanto eu pagar suas contas, você isso e aquilo. Isso, para mim, é inadmissível. Eu acho que essa questão, a educação dada através da manipulação financeira é terrível. Então, eu combinei isso com ele e, tipo, deu certo, porque eu acho que a gente tem que... Existem outros meios. Mas o que eu quero dizer é que essa liberdade financeira é muito maravilhosa, mas só abrindo um parênteses, eu não acho de todo mal quando uma pessoa prefere, gosta, quer depender do outro. Ou tem que, por alguma condição familiar. Ou ter que é um pouco pior, mas quando é uma opção da pessoa, Sim. eu acho que é tranquilo Legítimo. depender financeiramente de alguém. Se isso for acordado por ambas as partes. Porque tem esse estigma, assim, ai, mas você depende de alguém e tal. Eu acho que se for acordado de que, olha só, você me banca, mas eu mantenho a minha liberdade, eu faço o que eu quiser, eu mantenho a minha individualidade, eu acho ok. Só tem uma questão aí, né, Gabi, que você pontuou bem isso. Eu acredito também na decisão voluntária, mas eu Sim. acho que a advogada falando, tem que formalizar, inclusive com previsão para tempos não tão bons, no Sim. sentido de acordo de vontades. Então, você está lá numa relação bacana, parceria, tudo ótimo. Aí você fala, tudo bem, você me sustenta, eu mantenho a minha liberdade, a gente combina quanto que eu posso gastar por mês, sei lá, planejamento do casal. Aí vem uma separação, um quer separar, o outro não quer, a coisa muda de figura. Então, o que eu penso sim. é que a gente precisa conversar sobre o assunto. Quando as pessoas começam um relacionamento, tem essa ideia de que o amor é o único tópico da nossa conversa, a gente não pode falar de dinheiro. Se você está falando de dinheiro, ainda mais mulher. Nossa, que horror, você vai falar de dinheiro. Não, tem que falar de dinheiro sim, gente. Senão depois você está ali lascado, sem poder se desvencilhar de um relacionamento insalubre. Tem que falar de dinheiro. Eu lembro que teve uma época que o Thiago, enfim, segurou as pontas da nossa casa e eu cheguei para ele e falei, viu, nós precisamos, a gente faz o acordo aqui, combinar um salário. A gente vai combinar um salário e a gente vai combinar que se eu não tiver me restabelecido em determinado tempo e a gente decidir se separar, você me paga esse salário durante X período de tempo até eu me restabelecer. Isso é um acordo. É justo. Querida, justo. já aconteceu comigo. Eu também, quando eu saí, tive um sabático na televisão para adotar o Gabriel. Eu era casado, o casamento acabou. Eu falei, só tem uma questão. Eu tinha parado para fazer isso. Eu estou parada. Então, os custos dessa casa aqui é isso aí. Se fica. Quanto tempo? Não, eu acho que em tanto tempo eu consigo. Aí fizemos essa conversa. A gente é muito pouco ensinada, assim, né, a lidar com dinheiro. Principalmente mulheres pretas periféricas. Quanto mais camadas, só vai piorando, né? A gente tem muito pouca relação com a educação financeira, que é uma coisa que deveria estar sendo ensinada nas escolas, inclusive, assim, devia ser uma matéria, assim, né? Para a gente chegar nesse certeza, ponto, já total, ter muito com mais certeza. domínio, mais traquejo. Como diria Machado de Assis, dinheiro não traz felicidade se a gente não souber o que fazer com ele, né? E aí, eu acho que quando a gente sabe mais sobre educação financeira, a gente constrói uma educação constrói uma economia do país muito melhor, muito mais saudável. E uma relação saudável com o consumo, que eu acho que aí também tem um ponto muito sério, né, em relação à nossa relação com o dinheiro, né, que é a questão do consumo. Acho que Aristóteles tinha um pensamento acerca disso, nem se falava sobre educação financeira, mas ele já tinha, que era sobre as pessoas consumirem, exibir riqueza, exibir fortunas, achando que outras pessoas iam validar a existência delas por isso, né? Iam admirar por isso, né? Pela riqueza, pelo que se tinha, né? Então, elas acabavam gastando muito com o que deveria gastar pouco e gastando pouco com o que deveria gastar muito. Então, acho que o consumo desenfreado, assim, com coisas que eu acho que não são razoáveis, por exemplo, né? No meu ponto de vista, que isso aqui já vai virar uma outra coisa. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa gastando, sei lá, 50 mil, 20 mil numa bolsa, por exemplo, eu penso, porra, quanto que você está pagando a sua diarista? É proporcional? Porque eu acho que se a gente está pregando uma sociedade mais igualitária, eu acho que é, no mínimo, contraditório o consumo desenfreado em relação a algumas coisas que são completamente supérfluas, assim.